Olá! No assunto de hoje vamos falar sobre uma síndrome que está cada vez mais comum, mas pouco falada, a síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional. Você já ouviu falar sobre essa síndrome? Bom, quem nunca teve aquele estresse no trabalho, né? Mas existe uma grande diferença entre o estresse rotineiro e a síndrome de burnout. Trouxemos aqui a psicóloga e psicanalista Palmira Catarina, mestranda em Psicologia Clínica e da Cultura pela PUC de São Paulo e proprietária do consultório Precioso SIG. Doutora, para a gente começar, eu vou pedir para você explicar o que é a síndrome de burnout. A síndrome de burnout ou a síndrome de Burnout, né, ela é muito conhecida popularmente como esgotamento profissional, mas é um distúrbio emocional, né? Essa síndrome ela é caracterizada por um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema. Né? Então, não é um estresse como o estresse do cotidiano, um estresse diário, uma coisa comum, né, da vida. Ela é um estresse extremo, que causa uma exaustão, não só corpórea, como também psíquica. Né? Então, esse esgotamento, esse estresse físico aí, ele que é resultado de situações do trabalho, ligadas ao trabalho, ao ambiente de trabalho, à função que a pessoa exerce, né? Que são questões sempre desgastantes, que demanda muita competitividade, às vezes, ou até responsabilidades, como, por exemplo, um controlador de tráfego aéreo, né? É de uma responsabilidade tamanha. A principal causa, né, vai ser justamente o excesso de trabalho, né? Ou alguma questão relacionada ao ambiente de trabalho. Resumidamente, a síndrome de Burnout é isso. Mas ela, acho que é importante a gente ressaltar, porque muitas pessoas, muitos pacientes chegam no consultório relatando, né, e relacionando a síndrome de Burnout, resumindo ela ou resumindo o estado que está se vivendo apenas as questões relacionadas ao trabalho. E eu penso que a síndrome ela é um resultado de coisas que estão sendo vividas no ambiente de trabalho. Né? E esse esgotamento, quando você chega nesse esgotamento, quando você está vivendo esse esgotamento, por que você se autoriza isso de alguma forma? Né? A exacerbar dentro dessas questões, dessas atividades, de repente, ou o porquê que você deixa de se assistir, né? Como protagonista da sua vida para chegar nesse ponto que é a síndrome de burnout. Né? Então, eu acho que é importante ressaltar isso. Né? A síndrome ela foi inserida no capítulo 21, né, da categoria do CID, né, que vai estar relacionado aí com organizações de modos de vida. Né? Então, é exatamente isso que eu estou dizendo. Né? Antes de chegar na síndrome, né, antes de chegar nesse estado exacerbado de estresse, de exaustão, como você organiza a sua vida? Né? Tem um ponto antes da síndrome, que eu penso que é extremamente importante todas as pessoas aí pensarem, né, sobre isso, né? E no CID, né, na versão de 2010, aí, ele vai estar como um estado de exaustão vital. Né? Acho que isso é importante, né, que é o Z73, o CID Z73. Então, veja como faz sentido isso que eu estou colocando para a gente pensar, né? Uma exaustão vital de vida. Né? Não é só um nome dado para questões que estão diretamente relacionadas ao trabalho, mas que vão ter aí um conjunto de coisas que vão colaborar para isso. Como que a gente pode fazer a diferenciação do estresse comum do dia a dia para a síndrome de burnout ou burnout, como você falou? Eu penso que a maneira mais simples de você fazer essa diferenciação é exatamente com a palavra que eu usei, né? A exaustão. Então, não é um estresse comum,
né? Não é algo momentâneo que vem e que vai embora, né? Como, por exemplo, quando a gente fica estressado porque perdemos o ônibus ou perdemos a hora para ir trabalhar, né? Que é uma coisa super comum, rotineira. É um estresse exaustivo, como eu usei a palavra de força vital. Então, ele vai colocar aí o indivíduo num estado totalmente diferente de algo que é momentâneo. Você perdeu o ônibus, vem outro, né? Daqui 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, mas o emprego, né, o trabalho é uma relação muito mais forte, né? Você está vinculado, gostando ou não daquilo que você faz, você vai diariamente para esse lugar, tem um período de tempo que você fica, existem pessoas que você se relaciona, então, obviamente, a exaustão, o estresse, ele vai ser muito maior e ele não é momentâneo. A síndrome de Burnout, ela pode desencadear outras doenças? Podem, assim como outras doenças não tratadas podem ter desencadeado elas. Porque lembra que eu falei no início da entrevista, também é uma questão de como você se organiza na vida, né? Então tem muito a ver com um monte de outras questões, mas pode sim, pode desencadear, como por exemplo, crises de ansiedade, pânico, distúrbios alimentares e distúrbios do sono, enfim, várias outras doenças. Como as empresas podem reagir a funcionários que desencadearam essa doença? Vou ficar muito feliz de responder, porque eu penso que, apesar da saúde mental ela estar em alta, estar sendo muito mais discutida, procurada, né? Eu vejo que, pela minha experiência clínica, aqui no consultório, o que eu vejo é que a grande maioria das empresas não sabem lidar com as questões mentais no trabalho. Seja a síndrome de Burnout, seja a crise de ansiedade, seja transtornos variados, o luto mesmo, né, que foi uma coisa um assunto que está super em alta também por conta das vítimas do Covid. Eu penso que as empresas elas precisam repensar maneiras de como lidar com as questões mentais no ambiente de trabalho. A principal é o acolher. O acolhimento seria o processo inicial aí, né? Então, você não precisa ser profissional, né, em saúde mental para ouvir o outro, né? E acolher essa pessoa, dizer assim, olha, e aí, o que é que está acontecendo com você, né? Olha, está acontecendo isso, tal, porque existe muito preconceito a respeito das doenças mentais, do tipo, isso é frescura, fulano não veio trabalhar porque não quis, olha só o atestado que trouxe, né? Pega um atestado, volta lá, fala com o seu analista, pega um atestado de 11 dias, não pega um atestado de 15 dias, porque senão você vai para o INSS, né? Então, assim, mas às vezes o que a pessoa precisa é realmente ficar um período bem grande longe do trabalho, é ir para o INSS, né? E às vezes não. E isso é uma decisão que deve ser tomada pelo profissional e pelo paciente, né? Eles devem decidir isso. Então, existem muitas instituições que atrapalham o tratamento, que não acolhem, que não reconhecem a doença mental como doença mental, que questionam atestados, relatórios, CIDs, tudo isso acontece. Então, eu penso que um conselho para as instituições é rever isso tudo, né? Sair desse processo de engessamento, onde quem está doente é quem quebrou o braço, quem tem câncer, né? Quem tem asma. Não, está doente também quem tem síndrome de Burnout, quem tem ansiedade, né? Quem faz ideação suicida, né? Quem é isso, né? A doença mental como um todo ser vista como qualquer outra doença.
como a diabetes, como a hipertensão, que precisa de tratamento, né? Então, sem me alongar mais, eu penso que o primeiro passo é rever, entender melhor as questões psíquicas do funcionário, de uma forma geral, né? E conseguir aí, pelo menos, acolher e orientar esses funcionários. O que você gostaria de dizer para as pessoas que sofrem com essa doença? Que elas busquem ajuda, que eu penso que para tudo, independente de qual seja a questão que a gente esteja lidando, né, não só essa síndrome, mas qualquer outra, que a saúde mental ela está aí, o mundo psi, né? A psicanálise, a psicoterapia, a psiquiatria, ela está aí, né? Que essas pessoas elas busquem ajuda, que pode estar doendo no momento, mas isso pode ser alterado, isso pode parar de doer. Né? Você pode se desenvolver, você pode ressignificar dores. Né? Então, o meu conselho é que as pessoas busquem ajuda, que elas busquem tratamento, que elas peçam ajuda e que elas entendam que elas não têm de viver como se tivessem sido feitas de aço, mas que todos nós somos feitos de carne, de osso. Entender os seus limites, parar, pensar, refletir, olhar para si com mais amorosidade. Então, eu penso que eu diria isso para não só as pessoas que sofrem da síndrome de Burnout, mas para qualquer outra pessoa que tem qualquer outro tipo de dor psíquica, que elas busquem ajuda, que existe saída. Se não tem condições financeiras para buscar um profissional particular, busque a rede, né? O CAPS, o Centro de Atendimento Psicossocial. Busque, né, os hospitais aí públicos, os postos de saúde, peça ajuda.